Capítulo 1161, o tamanho importa. Assim que o exército principal começar a se mover, os outros dois de nós têm que se concentrar em matar os monstros o mais rápido que puderem para que a abominação seja forçada a lutar contra suas supostas presas no mano a mano, disse Olua. Eu acho que vocês estão superestimando a si mesmos, subestimando abominações, ou os dois. Eu vi essas criaturas em ação e elas não são nada para se zombar, Lit disse, enquanto sua mente repetia o ataque combinado das abominações híbridas contra a noite. Mesmo um dos escolhidos do mestre era suficiente para derrubar toda a equipe de limpeza com facilidade. Nós não estamos subestimando as abominações, Flagelo, mas pelo meu reconhecimento aéreo eu não localizei um desgarrado, só um marionetista. Eles raramente são velhos e poderosos o suficiente para serem uma ameaça para alguém do nosso calibre. Rock incluiu Lita em suas estimativas. Um dragão menor capaz de usar as chamas Germain e já com um núcleo azul brilhante em uma idade tão jovem era obrigado a ter mais de um as na manga. O que é um marionetista? Lit perguntou. Uma abominação recém-nascida parece uma sombra. Falta substância e tem necessidade constante de absorver todo tipo de energia apenas para se manter viva. As palavras de Bodia lembraram Lit do Murshi, a primeira abominação que Lit enfrentou. Depois de um tempo, eles se estabilizam e podem se transformar em dois tipos diferentes de abominações. Empoderadas, que ainda se parecem com sombras, não têm corpo físico, mas podem falar, raciocinar e usar magia corretamente. A descrição correspondia ao enviado do mestre que tentou recuperar o cristal do Xamã Orc de Lit. O segundo e mais raro resultado é que uma abominação encontre um hospedeiro adequado. Possuir um corpo, seja vivo ou morto, permite que a criatura estabilize permanentemente sua forma e obtenha controle total sobre a fome. Eles são chamados de abominações marionetistas porque puxam as cordas de seu hospedeiro por dentro. Eles são difíceis de identificar porque não vazam energia do caos como os empoderados e podem durar mais tempo sem nutrição. Lit reconheceu a criatura que assumiu o corpo da Dríade na academia como um marionetista, finalmente entendendo por que ele nunca havia encontrado algo assim até aquele momento. Abominações marionetistas são mais fortes que as empoderadas e podem usar alguns truques do corpo que habitam, mas é isso. Tanto as empoderadas quanto as marionetistas podem evoluir para desgarradas. Criaturas tão fortes que não ousaríamos enfrentar uma sem a ajuda do conselho. Nosso inimigo, no entanto, é tão fraco que precisa depender de monstros para sobreviver. Contanto que evitemos ser atingidos por feitiços de caos, não deve ser um adversário real, nem magicamente nem fisicamente, disse Bodia. Se não emite energia do caos, como você pode ter tanta certeza de que é uma abominação e não apenas algum tipo de morto-vivo? Lit perguntou. Não é um morto-vivo porque se move livremente sob a luz do sol e se alimenta de monstros. Não me pergunte por quê, mas os mortos-vivos acham a força vital de um monstro tão revoltante que preferem se alimentar de grama, enquanto as abominações são onívoras. Além disso, a criatura tentou me arrastar para o chão com magia de gravidade no início e depois usou magia dimensional para me atacar à distância antes de perceber que eu sou uma desperta, disse Olua. Saquei. Mortos-vivos não podem usar magia de luz livremente, Lit assentiu. Se suas perguntas acabaram, Flagelo, comece a tecer seus feitiços. Começaremos nosso ataque no momento em que estivermos prontos, disse Bodia. Eu não sou um vidente e vocês me arrastaram aqui apenas um minuto atrás. Antes que eu possa preparar meus planos de ataque, preciso saber contra quem eu vou lutar e quantos inimigos eu devo esperar, Lit disse. Você não consegue ver de longe. Olua parecia genuinamente chocada. Para que cacete você precisa de todos esses olhos então? É uma longa história. Lit instintivamente tocou sua testa, entre seus dois olhos extra-abertos. 3 ainda estavam fechados e quase invisíveis entre as escamas, enquanto os outros eram todos de sua cor amarela natural. A situação é um pouco estranha, mas é o que você deve esperar quando as abominações estão envolvidas. Estamos enfrentando um grupo misto cuja força principal é composta por orcs. Eles também têm uma infantaria pesada de ogros, batedores goblins e até mesmo um xamã, disse Bodia.
e a cavalaria mencionada no relatório? Lee perguntou. Essa é a parte desagradável. O Lua bateu no chão como uma de suas garras, transformando a lama em uma maquete. Representava um homem sentado em um trono carregado por várias belas criaturas com 4 braços cada. Uma tribo inteira de Trolls seguia o trono de perto, andando em todos os 4 lados, cada um deles montado por um ou mais goblins. Como eles conseguiram domar Trolls? Lee perguntou. E aqui eu pensei que veríamos cavaleiros goblins apenas em Dungeons and Looting, e pensou Solos. Normalmente, diferentes tribos de monstros nunca colaboram. Muito menos Trolls, que até recorrem a comer uns aos outros quando estão com muita fome. No entanto, uma abominação marionetista é um líder perfeito. Ele pode se esconder entre suas fileiras e usa seus poderes para fingir ser o enviado dos deuses, disse Olua. Ele usou sua necessidade constante de elemento luz para criar uma relação simbiótica com os Trolls, que em vez disso tem uma falta de elemento de escuridão. Quanto mais perto eles chegam do trono, mais eles voltam ao seu estado não caído. Isso mantém a fome da abominação e dos Trolls sob controle, fazendo também o resto do exército acreditar que, enquanto eles seguirem seu líder, ele desfará qualquer dano que os torna monstros. O xamã tem um cristal? Lee perguntou. Apenas alguns pequenos que eles encontraram enquanto saqueavam as cidades humanas abandonadas. O xamã ainda pode usá-los, mas seus efeitos estão limitados a um pequeno alcance, disse Godlia. Antes de tecer seus feitiços, Lee voou para estudar a formação inimiga de longe. Seu objetivo era entender quais elementos causariam o dano máximo e seriam os mais difíceis de se defender. A merda, uma massa multicolorida de corpos, ocupava uma planície do tamanho de Lutia. Não teria sido grande coisa se, de acordo com o mapa do Nui, eles estivessem no meio de uma floresta exuberante. O exército de monstros arrancou as árvores só para procurar pequenos animais e comeram tudo, mesmo que apenas vagamente comestível, que encontraram em seu caminho. Eles incendiaram a floresta com magia, mantendo o fogo sob controle e fazendo-o desaparecer apenas quando sentiram o cheiro de carne queimada. Não havia método nem habilidade em sua técnica de caça, apenas fome desesperada. Orcs eram criaturas humanoides, com uma altura média de 1,8 metros. Eles eram dotados desde o nascimento com um físico que se assemelhava ao de um desperto após vários avanços. Eles eram mais fortes, mais rápidos e mais resistentes que os humanos. Sua pele era naturalmente resistente à maioria dos elementos e dificilmente ficariam doentes. Raramente um orc teria talento para magia, mas quando isso acontecesse, a criatura exibiria habilidades incríveis. Ao contrário dos humanos, eles eram todos carecas, até mesmo as fêmeas. A pele deles era marrom como casca de árvore, quase tão dura quanto. Os orcs também tinham sentidos aprimorados, que tornava mais difícil pegá-los de surpresa, e eram capazes de exibir rajadas curtas de força ou velocidade explosiva graças à magia de fusão. Litos enfrentou em seu estado natural durante seu campo de treino e em seu estado invertido no laboratório de Zolgrish. Capítulo 1162, o tamanho importa 2. Exceto o xamã, o único perigo que eles representam é o seu número. A menos que a abominação os tenha presenteado com algumas, é claro, Lito pensou. Os ogros, em vez disso, eram todos muito altos, acima de 2 metros de altura, com corpos musculosos que poderiam ter sido confundidos como humanos se não fosse pela pele verde profunda, o cabelo vermelho espetado e as presas longas e pontudas saindo de seu lábio inferior. Eles usavam roupas, feitas da pele de outros ogros, goblins e tudo o que costumavam almoçar. Sua força natural superava a de uma besta mágica que, combinada com sua habilidade de usar uma forma bruta da forja, os tornava perigosos. Quanto aos Trolls, eles eram os que mais preocupavam Lit. Tinham mais de 2 metros de altura, 4 braços e pele de uma cor branca doentia. Não tinha pálpebras nem nariz, respirando por 2 orifícios bem no meio do rosto. Eles também não tinham lábios, revelando sua enorme boca que ia de orelha a orelha cheia de presas. Eles eram esqueléticos com a barriga inchada como se não tivessem comido por dias.
Suas mãos tinham dedos longos, terminando em garras afiadas, e seus corpos estavam cobertos por cicatrizes de aparência estranha que eram na verdade bocas extras. Os Trolls absorviam a magia das trevas e se tornavam ainda mais fortes, neutralizando uma das melhores armas de Lilith. Eles tinham incríveis propriedades regenerativas que lhes permitiam reconstruir todo o seu corpo apenas a partir de um pedaço de carne. Para piorar as coisas, de acordo com os reis da floresta que haviam lutado contra eles, um Troll em seu estado invertido era capaz de usar a maestria da luz, e o trono da abominação estava cercado por tais criaturas. Eles pareciam homens altos com pele cinza, corpos perfeitos e olhos dourados que brilhavam com mana, lembrando Lilith da visão da vida. Um Troll revertido perderia suas mandíbulas e apetite interminável, mas recuperaria sua magia. Enquanto eles estiverem perto da abominação, cada um deles pode ser tão forte quanto um desperto. Se matarmos a abominação, todo o exército vai desmoronar, mas o bastardo está bem no meio dele. Solus, vou preparar feitiços, você se concentra apenas nas matrizes, Lilith pensou. Feito, mas só não se esqueça do xamã. Mesmo que só tenha cristais pequenos, eles ainda podem negar feitiços em seus arredores, afetando a energia mundial. Eles são a ruína de todos os tipos de feitiços poderosos, ela disse. Estou pronto. Lilith esperou tempo suficiente para Solus completar 2 matrizes e estudar as proezas do inimigo. Mesmo com seus poderosos núcleos, nenhuma das bestas Imperiador sobreviveria se os monstros os atacassem, nem mesmo Bodia ou Nidori. Eles tinham que ser rápidos em seus ataques e se mover ainda mais rápido, para evitar que a abominação mirasse seus feitiços de caos. Vá com tudo desde o início e, se estiverem apuros, atire uma bola de fogo para cima. Faremos o mesmo. Lua assentiu e dobrou os 3 para suas respectivas posições. Hawks não tinham acesso às chamas Germen de Salark, mas mesmo assim eles ainda podiam atrair energia do mundo, usando-a para transformar seus corpos em trovões vivos. Cada pena do corpo de Olua tornou-se um relâmpago, emitindo tanta luz que por um momento a planície foi iluminada por um segundo sol. O Rock desceu e perfurou sem esforço as fileiras dos monstros, deixando apenas um rastro de corpos carbonizados em seu rastro. Durante o breve confronto, ela levou golpes e feitiços suficientes para matá-la, mas em sua forma de trovão vivo todos eles a atravessaram, causando nenhum dano a Olua. Infelizmente, um estado tão poderoso não poderia ser mantido por mais do que algumas respirações. Ela rapidamente voltou ao ar, enquanto seu corpo voltava à sua forma material e desencadeava os feitiços que ela havia preparado, enquanto mantinha um olho na abominação. Eu não tenho tempo para acumular energia mundial para um segundo trovão vivo, mas os monstros não têm como saber. Meu primeiro ataque deve ter aleijado a moral deles e diminuído sua lealdade cega ao líder. Atuar como Deus é um jogo que 2 podem jogar, colega, ela pensou. Bodia não tinha habilidades chamativas, mas também sabia como fazer uma entrada. No momento em que ele saiu da dobra dimensional, ele estendeu seu longo corpo em direção ao céu enquanto rugia com todas as suas forças. Um simples feitiço de terra fez o chão ao redor dele tremer, mantendo o inimigo à distância enquanto sua figura apagava o sol. Os monstros supersticiosos tremeram de medo por um segundo, mas a figura calma e imponente de seu deus lhes deu força. Matem eles. O marionetista habitava o corpo de um orc, o que lhe permitia usar os mesmos poderes de um xamã. Um movimento de seu pulso fez o tremor parar e outro produziu um raio de magia do caos tão rápido que o Nidori conseguiu evitá-lo apenas graças à distância que os separava. Ver o enorme Virne cair no chão como um humilde servo em um mero gesto de seu deus deu aos monstros a coragem de ignorar o tamanho enorme de Bodia. Um único ogro era forte o suficiente para arrancar uma árvore. Graças à sua natureza vegetal, eles podiam transformá-las em estacas enormes. Aquele idiota não poderia focar na Olua enquanto ela era invulnerável? Bodia amaldiçoou sua má sorte quando a saraivada de madeiras quebrou suas escamas e perfurou sua carne.
Ele não teve tempo de olhar e perceber que, após seu ataque inicial, a Rock manteve distância, usando sua capacidade de manobra aérea superior para não oferecer um alvo fácil, enquanto ela lançava um feitiço de nível 5 após o outro. Os ogros podiam sentir a fúria queimando em seus corpos enquanto se banhavam no sangue inimigo. Ou assim pensaram até perceberem que estavam simplesmente queimando vivos. O rugido de Bodia foi mais do que uma simples tântica de susto. Ele usou o terreno alto para misturar seu veneno com um feitiço mágico de água que transformou sua saliva em uma garoa. O ácido poderoso dissolveu todos aqueles que ousaram chegar perto demais do Nidorgo, junto com o moral daqueles que testemunharam a massa de ogros derretendo como cera. Para piorar as coisas, Bodia lançou um feitiço de nível 5, Maré de Lama, que transformou o campo de batalha em um pântano. Seu corpo gigantesco impulsionado pela fusão de ar e fogo se movia como um trem-bala, desimpedido pelo solo agora macio, enquanto os monstros estavam agora na lama. Havia se tornado difícil para eles simplesmente dar um passo, que dirá se esquivar. A cada passagem, o Nidorgo engolia dezenas de inimigos ao mesmo tempo enquanto espalhava cada vez mais seu veneno. Ambos são insanamente fortes. O Lua governa os céus, fechando-se no campo de batalha apenas quando ela precisa atacar, enquanto Bodia remodela o solo em uma armadilha mortal a qual ele é imune. Acompanhar o ritmo dele será difícil, Lip pensou. Comparado aos outros, seu corpo era pequeno demais para causar impressão e a maioria de seus feitiços poderia igualar o poder daqueles que seus companheiros usavam, mas não os superava. A maioria de seus feitiços. Lip caminhou lentamente em direção às linhas inimigas, abrindo suas 4 asas que desencadearam uma chuva de flechas da praga. Alguns orcs e ogros caíram, mas olhando para os titãs nos lados opostos do campo de batalha, os outros mal notaram e agradeceram aos deuses por lhes dar um oponente tão fácil. Continua no próximo vídeo.